Em outubro de 1973, Israel quase deixou de existir. O país foi atacado de surpresa em duas frentes ao mesmo tempo. No sul, tropas egípcias atravessavam o Canal de Suez. No norte, centenas de tanques sírios avançavam pelas colinas de Golã. Nas primeiras horas da guerra, as linhas israelenses começaram a ruir. Bases foram destruídas, tanques foram abandonados e dentro do governo israelense havia um medo real. O país poderia não sobreviver naquela semana. Mas poucos dias depois, algo inesperado aconteceu. O mesmo exército que parecia à beira da derrota atravessaria o Canal de Suez, invadiria o Egito e mudaria completamente o rumo da guerra. Essa foi a Guerra do Yom Kippur, um dos conflitos mais perigosos da história do Oriente Médio. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar 6 anos antes. Em 1967, Israel havia vencido a Six-Day War. Em apenas 6 dias, Israel derrotou vários países árabes e conquistou territórios enormes. Entre eles, a Península do Sinai e Gaza do Egito, as colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia do Reino Hashemita da Jordânia. A vitória foi rápida e impressionante, mas também deixou uma humilhação profunda no mundo árabe. Egito e Síria passaram anos preparando uma revanche. Essa revanche começou em 6 de outubro de 1973. Era o dia de Yom Kippur, o feriado religioso mais importante do calendário da fé judaica e de Israel. Grande parte do país estava parada. Muitos soldados estavam em casa e bases militares funcionavam com equipes reduzidas. Às 2 da tarde, o ataque começou. Em poucas horas, ficou claro que Israel estava em enorme desvantagem. No sul, o Egito atravessou o Canal de Suez com cerca de 100 mil soldados e mais de 1.000 tanques. Do lado israelense, havia apenas cerca de 450 soldados espalhados pela fortificação da linha Bar-Lev. A defesa israelense simplesmente não tinha força para impedir a travessia. Em poucas horas, dezenas de milhares de soldados egípcios já estavam do outro lado do canal, e a famosa linha Bar-Lev, considerada quase inexpugnável, havia sido rompida. Ao mesmo tempo, no norte, a Síria atacava as colinas de Golã. A ofensiva síria envolvia cerca de 100 mil soldados e mais de 1.200 tanques. Em alguns setores da frente norte, a proporção era brutal, quase 10 tanques sírios para cada tanque israelense. Durante as primeiras 48 horas, a situação foi extremamente crítica. Israel estava lutando em duas frentes enquanto convocava seus reservistas. Ao longo do conflito, Israel mobilizou cerca de 400 mil soldados da reserva. Egito e Síria juntos empregaram aproximadamente 350 a 400 mil soldados ao longo da guerra. Israel perdeu cerca de 2.700 soldados. Do lado árabe, as estimativas variam, mas provavelmente entre 10 mil e 15 mil soldados morreram. Milhares de tanques participaram dos combates e centenas foram destruídos de ambos os lados. Foi uma das maiores guerras blindadas desde a Segunda Guerra Mundial. No Golã, a sobrevivência de Israel dependia de ganhar tempo. As forças israelenses usaram a geografia da região a seu favor. As colinas de Golã são terreno elevado, cheio de corredores naturais. Isso permitiu que pequenos grupos de tanques israelenses defendessem passagens obrigatórias, tornando a vantagem numérica síria não necessariamente mais uma vantagem. Assim, os tanques sírios eram obrigados a avançar por esses corredores previsíveis, tornando-se alvos fáceis. Durante dias, os combates foram quase contínuos, tanques lutando a poucas centenas de metros. A estratégia israelense era simples: segurar o avanço sírio até que os reservistas chegassem. Quando os reforços finalmente começaram a chegar, o equilíbrio da batalha mudou. Os israelenses passaram da defesa desesperada para o contra-ataque. Pouco tempo depois, as forças sírias estavam recuando. No sul, a situação demorou mais para mudar. Os egípcios preferiram permanecer perto do canal, pois ali estavam protegidos por uma poderosa rede de mísseis antiaéreos e antitanque. Isso tornava muito perigoso para Israel usar seus aviões e tanques como havia feito em 1967. Os primeiros contra-ataques israelenses falharam e causaram perdas pesadas. Mas então, os comandantes israelenses perceberam algo importante. Os egípcios começaram a avançar para dentro do Sinai. Ao fazer isso, suas forças ficaram mais espalhadas e começaram a sair da cobertura de seu sistema de defesa aérea, que tinha alcance limitado. Isso trouxe de volta para a batalha os aviões de combate israelenses. Agora existia uma oportunidade. Em vez de atacar diretamente as posições egípcias, Israel decidiu tentar algo muito mais ousado: atravessar o Canal de Suez, destruir os sistemas de mísseis antiaéreos e artilharia egípcia e depois interromper as linhas de suprimento dos dois exércitos egípcios. O plano era extremamente arriscado. Primeiro, os israelenses abriram uma brecha entre as forças egípcias. Depois, engenheiros montaram pontes flutuantes sobre o fogo de artilharia. E assim, tanques israelenses cruzaram o canal e atacaram a retaguarda egípcia, destruindo parte dos sistemas de mísseis e de artilharia. Já dentro do território inimigo, as forças israelenses enfrentaram forte resistência no norte, mas ao sul conseguiram avançar e interromper as linhas de suprimento do terceiro exército egípcio.
que ficou praticamente cercado no Sinai. A guerra havia virado. Enquanto isso, o conflito preocupava o mundo inteiro. Os Estados Unidos começaram a enviar grandes quantidades de armas para Israel. A União Soviética fazia o mesmo com os países árabes. O risco de escalada internacional era real. Foi nesse contexto que surgiu uma história frequentemente citada por jornalistas e historiadores. No primeiro momento, os americanos estavam reticentes em ajudar Israel, pois temiam a escalada que seu envolvimento poderia causar. Segundo essa versão, nunca confirmada oficialmente, a primeira-ministra israelense Golda Meir teria alertado o governo americano de que Israel lutaria até o fim, e que, se fosse necessário, armaria até os idosos e as crianças para defender o país. A frase se tornou uma espécie de lenda associada à guerra, um símbolo do desespero que Israel enfrentava nos primeiros dias do conflito. Depois de semanas de combate intenso, a pressão internacional aumentou. Um cessar-fogo foi finalmente negociado. Israel havia conseguido recuperar terreno, atravessar o canal de Suez e cercar parte das forças egípcias. No norte, as forças israelenses estavam a poucos quilômetros de Damasco, a capital da Síria. Militarmente, a guerra terminou com vantagem israelense, mas o choque inicial havia destruído algo muito importante: o mito da invencibilidade de Israel. A Guerra do Yom Kippur mostrou algo que a história repete muitas vezes: mesmo exércitos considerados invencíveis podem ser surpreendidos. Lição que voltaria a aparecer décadas depois, em 2023, com o ataque surpresa do Hamas contra Israel. Em outubro de 1973, Israel quase foi derrotado, mas conseguiu transformar uma guerra desesperada em uma vitória estratégica. E curiosamente, aquela guerra que começou com surpresa e destruição acabaria abrindo caminho para algo inesperado. Em 1979, Israel e o Egito assinaram um acordo histórico de paz, encerrando décadas de conflito direto entre os dois países. Uma lembrança poderosa de que, às vezes, até as guerras mais violentas acabam moldando o caminho para a paz. Se você gosta de entender como o passado explica o mundo de hoje, curta o vídeo e se inscreva no canal. Porque aqui, a história não é só sobre o passado, ela ajuda a entender o presente e, quem sabe, nos ajudar a construir um futuro melhor.